Jesus pôs-se novamente a ensinar, à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia, e ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Este texto, que abre o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, é o início da parábola do semeador tão conhecida por nós. Assim, Jesus fez por diversas vezes, e ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. O que é a parábola? A parábola é um tipo de comparação, pois se utiliza de imagens da realidade para expressar uma outra realidade mais profunda. Precisamos nos lembrar de que, na época de Jesus, ainda não havia o hábito de se tomar nota das palavras. Seus ensinamentos eram transmitidos oralmente e assim repassados às gerações futuras. Jesus usava as parábolas porque alguns conceitos são difíceis de explicar, mas uma história dentro do dia a dia dos seus ouvintes, essas comparações se tornam mais fácil de entender. Desse modo, ele usa essas imagens, semeador, campo, semente, espinhos, pedras, para, a partir delas, transmitir seu ensinamento sobre o anúncio da palavra, sobre o reino dos céus, para questionar a realidade. A parábola do semeador está registrada nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos, Lucas, onde também foi dada a explicação clara de Jesus acerca do seu significado. O semeador semeia a palavra. Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se juntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram bons frutos, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: A vós é confiado o mistério do reino de Deus. Para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas, de modo que, por mais que olhem, não enxergam, por mais que escutem, não entendem e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: Não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que a ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada deles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são do momento. Chegando tribulação ou perseguição, por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas, quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa
são os que ouvem a palavra e a acolhem e produzem frutos 30, 60 e 100 por um. Nos dias de hoje, quando tantas informações chegam às nossas mãos, a parábola continua viva e atual, nos apontando de que forma é a ação de Deus em nossa vida. E a partir desta leitura nos leva à reflexão e a questionamentos se a palavra de Deus que está chegando ao coração tem produzido frutos ou ela tem morrido. A palavra tem sido sufocada, esquecida ou deixada de lado. Temos permitido que essa palavra poderosa, que realmente tem poder de transformar a nossa vida, seja eficaz em nós? Porque para ser eficaz, não basta apenas que a semente seja boa. Para ser eficaz, é importante que o coração esteja bem preparado, bem adubado, para que a palavra do Senhor produza frutos de conversão, de transformação e renovação em nosso coração e em nossa vida. Que nossa vida seja uma parábola, um lugar onde olhamos para as coisas concretas e conhecemos, e dali retiramos as inspirações e os ensinamentos divinos. Um abençoado dia, fiquem com Deus.